Gostaria de convidar os irmãos para nós abrir a palavra do Senhor em Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Nós vamos ler a partir do verso 1 em diante. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. E quem maldizer a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará seu pai ou sua mãe, e assim invalidais a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão adoram, e ensinando doutrinas que são preceito de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no buraco. Então lhes disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugares escusos? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contaminam. Amém? Irmãos, esta é uma passagem que ela precisa, nesses dias em que nós vivemos, essa passagem do Senhor trazendo essa revelação a nós, ela precisa impactar a nossa vida. Impactar que sentido, irmãos? O que nós temos visto no meio evangélico nesses dias, e muitas vezes são mandamento de homens, vontade de homens, e não o firme propósito do Senhor em cada um de nós. Então esses homens, eles chegam para o Senhor Jesus e trazem uma verdade, uma tradição que eles herdaram, né? Dizendo assim: ó, os teus discípulos não lavam as mãos quando comem, porque era uma tradição dos anciões, dos judeus, lavarem as mãos. Todas as vezes que fossem comer alguma coisa, eles lavavam muito bem as mãos. Então eles trazem isso, mas o Senhor confronta eles com a tradição deles e a palavra do Senhor. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes nós temos trocado a palavra do Senhor por tradições que nós aprendemos fora do propósito do Senhor. Então nós precisamos que o Senhor sonde o nosso coração nessa noite para mostrar para nós quão precioso é buscar a vontade do Senhor. Porque em toda a palavra do Senhor, o Senhor requer de nós uma coisa só.
e que nós nos encontremos fiel na sua palavra. Que nós sejamos ouvintes da palavra, mas ouvintes praticantes da palavra, como diz lá em Tiago. Ouvintes praticantes, porque muitas vezes nós temos ouvido a palavra do Senhor e não estamos dando a devida atenção naquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. E algo muito importante, que nós precisamos estar aos pés do Senhor em relação ao nosso coração. Irmãos, como nós precisamos nesses dias em que esse mundo tem atraído, esse mundo tem ganhado, não vou nem falar as pessoas do mundo, mas eles têm atraído os cristãos, aqueles que confessam o Senhor, eles têm amado mais o mundo do que ao Senhor. E isso é uma realidade que, irmãos, nós precisamos que o Senhor intervenha nas nossas vidas. Porque olha o que o Senhor diz aqui no versículo 7. Hipócrita, vocês são atores, vocês representam. E bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. E isso precisa ser algo para nós, para que o Senhor sonde o nosso coração. Porque não basta, irmãos, nós confessarmos o Senhor. Não basta nós dizer: Senhor, eu amo o Senhor. Porque nós precisamos demonstrar com ações que realmente nós amamos. Porque o Senhor, irmãos, Ele não olha a aparência. Eu posso representar muito bem para os irmãos aqui que eu amo o Senhor, eu vivo para o Senhor. Mas e o coração, irmãos? O Senhor é aquele que sonda o coração. O Senhor é aquele que vai lá no fundo. É Ele que Ele conhece mais bem o meu coração do que eu mesmo. Então nós precisamos nos descortinar diante do Senhor, né? Por isso que lá em Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19, ele diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo do Santo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, isso é, pela obra de Cristo. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero. Né? E um coração sincero diante do Senhor, irmãos, muitas vezes vai ter que dizer para o Senhor: Senhor, eu não tenho amor pelo Senhor, mas por misericórdia, Senhor, aumenta a minha fé. Por misericórdia, Senhor, intervenha nessa situação minha, do meu coração. Né? Então, irmãos, ensinando doutrina que são preceitos de homens e não honrando o Senhor como é devido, como o Senhor requer, como o Senhor deseja. Né? Então, o nosso trabalhar hoje, que é o que está no nosso coração. O que está acontecendo com o nosso coração? Porque nós podemos conhecer uma pessoa, o que está no coração dele, se você conversar meia hora com essa pessoa, você consegue ver quem é essa pessoa, o que está no coração, qual é a mágoa dessa pessoa, né? O que domina, porque aquilo que a pessoa fala é do que o coração está cheio. Né? Por isso que Jeremias, capítulo 17, para que diante do Senhor, irmãos, nós possamos compreender de uma vez por todas que nós não podemos, na nossa vida que estamos nesse tempo, viver confiando no nosso coração, viver confiando naquilo que nós sentimos. Mas nós precisamos viver totalmente dependente do Senhor. Né? Aqui em Jeremias 17, o verso 1, ele diz assim: o pecado de Judá está inscrito com um ponteiro de ferro
e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Amém? Então veja só como é o nosso coração. Se o nosso coração teve que ter um ponteiro pontiagudo para gravar, é sinal que o nosso coração é um coração de pedra. É um coração duro. É um coração que foi gravado no coração, né? Então esse é o nosso coração natural. Esse é o coração adâmico. Esse é um coração que todos nós nascemos com ele. Um coração que não obedece à palavra do Senhor. Então esse é o nosso coração. Mas se você andar um pouquinho mais, no verso 9, ele começa a expor o nosso coração, né? No verso 9 ele diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E o verso 10 diz assim: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém? Então esse é o ponto que nós estamos, Senhor. Irmãos, nosso coração, ele é enganoso, né? Nosso coração natural, ele é enganoso. Nós não podemos confiar nele. Por isso que a palavra de quem conhece o coração? O Senhor diz: eu, o Senhor. Eu conheço, eu esquadrinho e eu provo o coração para dar a cada um segundo o que tiver nas suas ações. Então, irmãos, olhando para esses textos que nós olhamos, olhando para aquele texto que o Senhor fala para aqueles fariseus, dizendo assim que do coração procede os maus desígnios, né? Por isso que a palavra sempre vai trazer uma realidade para nós, para não confiarmos no nosso coração, porque ele é enganoso. Então, como que nós vamos fazer, irmãos? Se a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, a palavra de Deus diz que nós não podemos, que do coração procede os maus desígnios, guerra, adultérios, tudo vem do nosso coração. E agora, que situação que nós nos encontramos dentro daquilo que o Senhor tem diagnosticado na nossa vida, né? Por isso que o Senhor Jesus, naquela obra, ele veio fazer uma obra Ele não veio remendar a nossa vida, sabe? Ele não veio remendar, ele veio fazer uma troca, ele veio para levar nós à morte, para nos dar um coração novo, para tirar de nós o espírito morto, para nos dar um espírito de vida, para que ele pudesse colocar o espírito dele dentro de nós. Essa é a mudança. E quando nós temos essa mudança, irmãos, nós nunca mais confiamos no nosso coração. Mesmo tendo um coração novo, mesmo tendo um coração de carne, nós vamos confiar naquilo que o Senhor fala, naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor requer de nós, né? Então aqui é um diagnóstico muito, muito sério. Por isso que nós precisamos compreender o que aconteceu conosco, né? Lá em Adão, nós recebemos esse coração enganoso, esse coração que nós não podemos confiar nele. Mas o Senhor, na sua infinita graça, misericórdia, no caminhar que ele traz para nós, logo para frente aí em Ezequiel 36, a partir do verso 26, ele nos diz assim: dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei
coração de carne. Então veja só, preciosidade a palavra do Senhor. Aí começa, irmãos, algo no nosso interior, algo real, algo que o Senhor está fazendo. Lembre-se que no verso 25, aqui mesmo, ele fala assim: então espergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, eu vos purificarei. Né? Então é Ele quem está fazendo isso. É Ele quem nos chamou. É Ele que diagnosticou que o nosso coração era um coração de pedra. Então Ele diz, minha palavra chegará até vocês. A minha palavra vai chegar ao coração de vocês e vocês vão se arrepender diante de mim, porque vocês receberam uma natureza pecaminosa quando que herdaram de Adão. Mas eu espergirei água pura e eu purificarei vocês. Como que Ele vai nos purificar? Quando nós cremos na obra de Cristo. Quando nós cremos que nós fomos atraídos na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós cremos que morremos juntamente com Ele. Né? Porque, irmãos, lá em Colossenses, é uma palavra muito preciosa para nós. Né? Colossenses capítulo 3, ele vai dizer assim no verso 1. Se ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas do alto, aonde Cristo vive, sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Por que pensai nas coisas do alto? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, aqui está o Senhor, quando nós cremos que morremos com Ele e nós fomos sepultados com Ele e ressuscitamos, nós ganhamos um espírito novo. Ganhamos um coração de carne, porque na morte Ele nos tira o coração de pedra e na ressurreição Ele nos dá um coração de carne. E na ressurreição, além do coração de carne, Ele nos dá um espírito novo. E aí Ele diz assim, e aqui no verso 27, Ele diz assim: porei dentro de vós o meu espírito. Né? Eu porei dentro de vós. Aonde que Ele colocou o espírito dele dentro de nós? Quando nós fomos ressuscitados. Então nós recebemos o Espírito Santo. E aí Ele diz assim: e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então é Ele quem faz. É Ele quem conduz a nossa vida agora, irmãos, para nós não confiarmos mais em nós, mas nós confiarmos na soberania do Senhor. Nós confiarmos no Espírito Santo, que foi aquele que nós fomos selados para ser conduzido para sermos semelhantes a Cristo. Sabe, nós fomos selados com o Espírito Santo. Então Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós para quê? Para nos conduzir, dia a dia, sermos semelhantes a Cristo Jesus. Sabe, irmãos, então começa uma mudança. E nesse texto que nós estávamos lendo lá de Colossenses, que eu estava citando para os irmãos lá de Colossenses, então ele diz, porque vocês podem buscar as coisas do alto. Vocês podem buscar as coisas do alto agora, por quê? Porque vocês morreram e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E aí ele diz assim, quando Cristo, no verso 4, quando Cristo, que é a nossa vida, e aí muda tudo. Quando Cristo, se nós ressuscitamos com Cristo, Ele é a nossa vida. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós seremos manifestados com Ele em glória. Então Ele nos deu todo o suprimento para que nós pudéssemos, para que esse coração pudesse ser mudado. Mas no verso, lá em Colossenses 3:5, ele diz assim, no começo do verso 5, ele diz, fazei morrer a vossa natureza. E aí ele dá uma lista lá, prostituição, impureza, que é tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Então ele diz agora vocês podem fazer morrer. Por que nós podemos fazer morrer, irmão? Porque nós morremos com Cristo. Nós não somos mais escravos do pecado.
Nós não estamos mais debaixo da soberania do pecado, mas nós estamos debaixo da soberania do Senhor. E Ele mudou a nossa natureza. Uma natureza que tinha um coração que tinha que... foi gravado o pecado no nosso coração com um ponteiro de diamante, porque era duro o coração. Mas hoje nós temos um coração de carne e o Espírito Santo está moldando o caráter dele no nosso coração. Por isso é que nós podemos agora, irmãos, não mais andar na tradição dos homens, mas buscar a soberania do Senhor para cada um de nós. Porque nós não vamos mais andar segundo o nosso pensamento, mas segundo o pensamento do Senhor. Sabe? Como diz lá em Filipenses, tendo em vós o mesmo sentimento, a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. Tendo em vós a mesma mente que houve em Cristo Jesus, né? E aí o texto segue, ele subsistindo em forma de Deus, não julgou ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e aí ele foi para aquela cruz. Agora, por que nós, esse Senhor se humilhar tanto para nos dar a vida dele, para vivermos, se nós muitas vezes deixamos o Senhor de lado e continuamos com o nosso coração voltado para as coisas desse mundo? Então, irmãos, que o Senhor realmente nos tome conta de nós, para que sonde o nosso coração e nos leve a um profundo arrependimento, sabe? Para que a vida de Cristo possa ser manifestada. Então, irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, que lá em Colossenses 3, 5, diz assim, fazei morrer a vossa natureza terrena, né? E aí vai ter aquela lista que ela é grande: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia. Então tem uma lista bastante grande lá. Agora, como que o Senhor vai trabalhar essas verdades em nós? Porque Ele diz assim, ó, fazei morrer. Agora vocês podem fazer morrer, né? É um livre-arbítrio que nós temos, que o Senhor não vai arrombar o nosso coração, mas Ele vai trazer a palavra dEle, né? Olha, nós estamos aqui em Ezequiel, né? Voltem aí, Ezequiel mesmo, no capítulo 18, a partir do verso 30. Ele diz assim, portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões e iniquidade. Não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredis, e criai em vós coração novo e espírito novo, pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Né? Então o Senhor nos dá um alerta aqui de, eu troquei o coração de vocês. Agora vocês podem tomar posse desse coração novo. Vocês podem. Irmãos, o Senhor fez a obra em nós, né? E agora é nós que precisamos. Porque quando ele atraiu, lá em Evangelho de João, capítulo 12, verso 32, ele diz assim, eu, quando for levantado da terra, eu atrairei todos a mim mesmo. Sabe, ele atraiu todos nós. E diz assim, a obra está pronta. Agora você quer? Eu troquei o teu coração. Agora você pode tomar posse do teu coração. Como ele diz aqui no verso 31, lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredis e criai em vós. Sabe? Nós podemos lançar fora porque Ele já nos libertou do império das trevas e do pecado. Ele nos libertou, irmãos. Agora nós podemos tomar posse
criar em nós esse novo coração que Ele nos deu. Toma posse desse novo coração. Toma posse desse Espírito que Ele nos deu, né? Para que o Espírito Santo, então, conduza as nossas vidas. E não nós sermos guiados pelas nossas vontades, pela nossa alma, pelos nossos desejos, sabe? E não vai agradar ao Senhor. E o Senhor disse, lance fora isso. Lance fora tudo isso que não provém de mim, que está no teu coração, porque eu resolvi o problema. Agora você precisa tomar posse, né? Como diz lá um texto tão conhecido nosso, lá de 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos para que os que vivam. Quem é que vive, né? Quem é que vive? Aqueles que tomam posse, aqueles que trocaram o coração, aqueles que querem. Para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou, né? E aí você vai no verso 17 e ele diz assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que todas se fizeram novas. Tudo está novo para nós, irmãos. Basta nós caminhar. E nessa caminhada nós precisamos do socorro do Senhor. E o Senhor vai conduzir. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, irmãos, Ele requer um preço de nós. O preço é negar. É, como diz aqui, lançai de vós todas as vossas transgressões. Isso quer dizer o quê? Tomar a nossa cruz. Tomar a cruz dia a dia e seguir o Senhor. Em vários lugares nos evangelhos, o Senhor Jesus diz, se você quiser ser meu discípulo, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Tá? Então nós não vamos conseguir seguir o Senhor Jesus se nós estiver com o nosso coração cheio de amargura, cheio de tristeza, cheio de podridão. Porque Ele quer tirar tudo isso de nós. Ele quer que nós lancemos fora. Como que nós vamos lançar fora? Entregando para Ele. Deixando o Senhor entrar no nosso coração e fazer a limpeza que deve ser feita. Né? Porque é isso que Ele vai fazer no nosso coração. E como que Ele vai fazer, irmãos? Lá em Deuteronômio capítulo 8. É aquilo que o Senhor trabalhou no povo de Israel, aqueles 40 anos lá no deserto. Ele está trabalhando conosco. A mesma coisa hoje, irmãos. A palavra do Senhor vai falando assim a partir do verso 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Então, o primeiro ponto que ele chama a atenção aqui, cuidem para cumprir toda a minha palavra. Não sejam ouvintes negligentes, sejam ouvintes operosos, ouvintes que obedecem, ouvintes que querem serem transformados para a glória do Senhor. Né? Então ele diz assim, porque quando vocês entrarem na terra, e aqui a terra de Canaã, e Canaã tipifica, figuramente, é Cristo, as riquezas de Cristo. Né? Então eles iam entrar. Então eles ficaram 40 anos, porque eles não conseguiram entrar. Por quê? Porque eles foram rebeldes. Eles tinham uma natureza rebelde diante deles. Né? Mas o verso 2 diz assim, recordar-se-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os meus mandamentos. Olha só, irmão. Então o Senhor, como o Senhor, e aqui o Senhor disse assim, o caminho que vocês andaram foram 40 anos, eu cuidei de vocês. Irmão, durante aqueles 40 anos, a nuvem
nunca se apartou deles. Aqueles 40 anos, o Senhor cuidou daquele povo, sem deixar faltar nada para eles. O Senhor cuidou. Agora o Senhor teve que conduzir eles 40 anos para quê, irmãos? Para provar para eles que eles necessitavam de um coração um coração novo, porque eles não conseguiam agradar o Senhor com aquele coração que eles tinham. Sabe? Chama atenção para nós hoje, naquilo que o Senhor tem te levado já há quantos anos, irmãos, nessa caminhada que cada um de nós temos. Quantos anos nós temos crido no Senhor? Sabe quantos anos nós temos caminhado com o Senhor, ouvindo a palavra do Senhor? E o Senhor diz assim, Deus... Quando nós cremos, eu penso que já faz algum tempo que nós cremos no Senhor, né? Então a palavra de Deus diz que Deus é fiel. Ele começou a boa obra em nós. Irmão, tenha uma certeza absoluta na sua vida, irmão. Se você creu na obra de Cristo, o Espírito Santo está aí dentro de você. E o Espírito Santo é o penhor que ele vai chegar naquele grande dia e vai te entregar você perfeito em Cristo. Mas você está caminhando num deserto. Você está caminhando aí no meio de alguma situação, em algumas tribulações. Agora, por que o Senhor está fazendo isso, irmãos? Porque Ele está mostrando o que está no coração. O que precisa ser tirado e o que precisa ser acrescentado. Porque Ele te deu um coração novo. Sabe, então Ele está te moldando esse coração, porque Ele te deu um coração de carne, Ele não te deu um coração de pedra. E nesse coração de carne Ele está trabalhando o viver dele. Assim como Ele trabalhou aqui, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou, né? Então foi Ele que guiou no deserto esses 40 anos para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não. Então esse caminhar nosso aqui, irmãos, é o mesmo caminhar. E é o mesmo Deus que cuidou deles, está cuidando de nós. Sabe? É o mesmo Deus. Então Ele está mostrando para nós, Ele está expondo o nosso coração dia a dia naquilo que precisa ser tirado, né? Aí o verso 3 diz assim, Ele te humilhou e te deixou ter fome. E fome aqui não é fome de alimento não, irmãos. O Senhor promete para os seus, Ele não deixa ter fome. Essa fome aqui é fome da palavra de Deus. Ele muitas vezes, irmãos, e penso que aconteceu com muitos de nós, você orar e você não ser respondido. Você orar e você não receber nada. Parece que o céu ficou de bronze. Você ouve a palavra e a palavra não sabe, o Senhor te deixou você ter fome. Para quê, irmãos? Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Então o Senhor, Ele cuidou desse povo. E como Ele cuidou desse povo, Ele está cuidando de nós. E muitas vezes Ele está nos levando a lugares muito difíceis, lugares que nós estamos desesperados, irmãos. Mas Ele está nos levando para quê? Para mostrar o que está no nosso coração. Está nos mostrando, irmãos, que nós precisamos, o que nós precisamos é da palavra de Deus, e não de coisas, não de situações, porque em muitas situações que acontecem conosco, nós nos desesperamos, e Ele diz assim, não coloque o teu olho nas coisas, coloque o teu olho em mim. Lembra lá de Mateus capítulo 7? Ele diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem o que vocês devem vestir e nem o que vocês devem comer, né? E ele vai dizendo assim, ó, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e
o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele só quer um foco nosso, que nós olhemos somente para Ele. E o resto Ele faz. Então Ele nos deixou ter fome, e Ele nos sustentou, para que nós pudéssemos perceber que nós não vivemos por aquilo, nós não andamos pelo aquilo que vemos, mas nós andamos pela fé, certo de que nós vamos receber naquilo que o Senhor prometeu, que cuidaria de nós, né? E fisicamente, o que o Senhor cuidou desse povo? Olha o verso 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim disciplina o Senhor teu Deus. Né? Então, irmãos, nós precisamos compreender que Ele nos cuida espiritualmente, que Ele nos alimenta espiritualmente e que fisicamente Ele cuida. E esses 40 anos, as sandálias, a roupa não envelheceram. Né? Imagine, irmãos. As crianças cresceram, as sandálias no pé parece que cresciam juntos. Como vamos entender isso? Como entender? Né? Nós temos que receber pela fé, que assim como o Senhor cuidou deles, o Senhor está cuidando de nós, nesse tempo. Né? E Ele está nos disciplinando. Sabe por que Ele está nos disciplinando, irmãos? Porque Ele conhece o coração. Como Jesus falou lá para eles, só porque do coração procede os maus desígnios, adultério, guerras, fornicação. Então tudo isso procede do coração. E o Senhor, como sonda o nosso coração, Ele conhece e Ele quer limpar, Ele quer nos disciplinar. Por quê? Para que nós possamos tirar do nosso coração essas coisas que não agradam o Senhor. Né? Então que realmente o Senhor Ele precisa trabalhar em nós, irmãos, urgentemente, mas olha o que diz lá em Mateus capítulo 5, verso 21 em diante. Vamos ler alguns versos aqui. Diz assim, verso 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás? E quem matar está sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Amém? Então, perceba só. Aonde o Senhor trouxe, né? Antes você teria que matar alguém, né? Agora o Senhor coloca, se você pensar, se você chamar, se você falar. Agora olha o verso 27. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Agora eu te pergunto, nós precisamos transformar o nosso coração ou não? Nós precisamos do socorro do Senhor, porque olha onde o Senhor trouxe, né? Agora, olha o que fala o verso 38. Se nós olhar todos esses, desde o começo do Sermão do Monte, ele vai mostrar que somente um coração puro pode agradar o Senhor. Né? Agora, aqui no verso 38, ele diz assim, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Então, essa era a lei. Você matou, você vai morrer. Você, né? E aqui, agora o Senhor diz assim, eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita,
volta-te também a outra. E ao que te demandar contigo a tirar a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então vamos procurar entender um pouco disso aqui, irmãos. O Senhor toca em algo muito precioso. Aquele que te ferir numa face, volta a outra. Né? Aonde que está a honra do homem? No seu rosto. A honra do homem, a honra da pessoa está no seu rosto. Se alguém bater na nossa cara, né, a gente vai, se nós tivermos uma disciplina bem tranquila, nós não vamos revidar. Bateu, a gente pode ficar com muita raiva e suportar. Agora, oferecer a outra face. Né? Andar 1 milha, você vai. Um homem bem disciplinado vai. Mas 2 é mais difícil. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Você só vai conseguir fazer isso se você for um crucificado com Cristo. Sabe, a primeira você faz naturalmente, você faz. Mas oferecer a tua outra face, somente se você estiver em Cristo Jesus. Para você entregar a capa, você precisa estar em Cristo Jesus. Você precisa ser um crucificado com Cristo. Para você andar a 2 milha, a mesma coisa. Então, Senhor, olha onde que o Senhor coloca, Senhor, aí, irmãos, tudo aquilo que nós precisamos, né? Agora veja só o verso 43. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha onde que o Senhor colocou a situação, né? Então, irmãos, é somente um coração transformado pela glória do Senhor, pela visitação do Senhor, é quem pode fazer andar de modo digno da vocação a que nós fomos chamados. E nós fomos chamados com um firme propósito, irmãos, de sermos o sal dessa terra e sermos a luz desse mundo. Né? Agora nós precisamos que o Senhor, na sua infinita graça, sonde o nosso coração. Que Ele sonde o nosso coração. Porque do nosso coração, irmãos, procede os maus desígnios. E nós precisamos do socorro do Senhor. Nós precisamos da visitação do Senhor. E nós precisamos, irmãos, ter confiança de entregar tudo para o Senhor. Para que Ele seja a nossa vida. Para que Ele conduza a nossa vida segundo a vontade dEle. Porque, irmãos, Ele já fez tudo por nós. Deus já enviou seu Filho para morrer naquela cruz por nós. Deus, na sua infinita graça, bondade, se revelou a nós que dizendo assim, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. E Ele já fez tudo isso para nós, irmãos. Graciosamente. Efésios capítulo 2, verso 4. Diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então veja só, Deus que é rico em misericórdia, né? Que Ele nos amou, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça nós somos salvos. O 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obra para que ninguém se glorie. Né? Então, irmãos, todos nós
recebemos esse dom da fé. Porque a fé não é nossa. A fé é um dom que Deus nos deu. Capacidade para nós crermos. Porque, irmão, naturalmente, se o Senhor não tivesse tocado no nosso coração, nenhum de nós estaríamos aqui. Nós poderíamos estar onde há movimentos, onde há cura, que é o que o homem corre atrás, né? Lá em Mateus, em Lucas 17, né, diz que lá tinha os 10 leprosos que chegaram para o Senhor Jesus e disseram: Senhor, tem misericórdia de nós. O Senhor disse assim: vão, apresente-se ao sacerdote e ofereçam lá a oferta que Moisés enviou para vocês. Então os 10 foram em obediência à palavra do Senhor. Mas um deles viu que foi curado, ele dizia: eu não quero o sacerdote, eu quero o Senhor da cura. Eu quero esse Senhor que me curou. Eu quero Ele. E voltou, adorou o Senhor. O Senhor disse assim: mas não foram 10 que foram curados? Só esse que voltou, dando glórias a Deus? Cadê os outros? Eles foram curados e foram viver a sua vida natural, né? Mas aquele que voltou, irmãos, ele veio porque ele desejou aquele Senhor, viver junto com aquele Senhor, né? Que o Senhor tocou em nós. O Senhor se revelou a nós porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e nossos pecados. Mas Ele nos deu vida. Agora nós precisamos que o Senhor sonde o nosso coração. Essa vida que eu tenho, essa vida que você tem, essa vida que você ganhou espiritual do Senhor, como que está? Está frutificando para Deus? Ou você está vivendo por seus próprios prazeres e deleites? Mas é tempo de nós sondar o nosso coração. E que o Senhor nos ajude, irmãos. Amém?